Olá, sou o Vítor Ribeiro, sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique e o José Carlos vamos falar sobre os Estados Unidos, neste novo quadriênio 2025-2029, a nova economia Trump, a Fed sob pressão e a viragem comercial. As políticas do segundo mandato de Donald Trump estão a remodelar a economia americana, a política monetária e o comércio mundial. Estarão no caminho certo? Este episódio está a ser gravado no Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e noutras plataformas de podcasts. Subscrevam os nossos canais e usem a secção de comentários para deixar opiniões, questões e até sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, José Carlos. Olá, Vítor. Vamos começar aqui então pela questão da política económica interna, dos Estados Unidos, que realmente tem a ver muito com aquilo que são as tensões do aprofundamento dos cortes fiscais, que já no primeiro mandato do Donald Trump, o aumento da despesa na defesa, a desregulamentação ampla, não é? E a questão até do impacto do déficit da dívida pública com a queda do rating da Moody's. Henrique, quais são as consequências de combinar cortes fiscais com despesa militar recorde? Bem, há vários níveis onde isso repercute. Em primeiro lugar, do ponto de vista orçamental, não é? Pois. É projetado que o déficit suba em termos acumulados nos próximos 10 anos, qualquer coisa como 3,8 bilhões de dólares, Sim. que é de facto, não é mil milhões, é bilhões de dólares. Sim, sim. Portanto, é de facto uma quantia Colossal, como diria o Vítor Gaspar. A dívida pública norte-americana já ultrapassa os 124% do produto interno bruto, ou seja, da produção dentro do território norte-americano. Isso fez com que, como tu referiste bem, tivesse havido um downgrade da Moody's, passou de rating máximo AAA para A1, isto em maio deste ano, de 2025, e para já, do ponto de vista orçamental, existe uma fortíssima pressão sobre a despesa pública dos Estados Unidos, cuja trajetória não é sustentável, como é óbvio. Do ponto de vista daquilo que são as consequências nos mercados, claramente que se assiste a um aumento das taxas de juros de longo prazo, portanto, a 10 anos ou mais, sim. Porque os investidores têm-se apercebido precisamente destes números e, portanto, estão a pedir um prémio de risco mais elevado aos americanos, ao governo americano. Simultaneamente tem havido uma menor procura nos leilões de dívida pública americana, sobretudo procura de investidores institucionais estrangeiros, e a yield a 30 anos, por exemplo, registra o maior pico desde 2013, se a memória não falha. Em termos sociais, como tu também focaste, há uma redução clara nas despesas sociais, acompanhada por um aumento que já vinha do mandato anterior de Trump das despesas militares. Sim. Isso vai provocar, obviamente, uma maior desigualdade regional, favorecendo aquilo que foi um eleitorado fiel a Trump e absolutamente decisivo nos estados que compõem o Rust Belt, em detrimento das costas leste e oeste dos Estados Unidos. Em termos macro, este aumento é continuar assim. Sim, exato. Da despesa orçamental em algumas áreas poderá e provoca sempre um efeito crowding out. Bem, para explicar aos nossos ouvintes o que é um efeito crowding out, basicamente o Estado, ao absorver uma fatia maior dos recursos de crédito, faz com que, por um lado, haja menos crédito disponível para investidores privados, também o custo do crédito aumente, e, em termos globais, e por essa via haja uma expulsão, ou seja, um crowding out do investimento privado,
com consequências para o crescimento económico dos Estados Unidos. Do ponto de vista daquilo que é o peso deste tipo de estratégia de política orçamental que tem vindo a ser seguida nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se pelo, digamos, o equivalente à nossa autoridade de fiscalização das contas públicas, que é o Congressional Budget Office, que os juros representam qualquer coisa como 17% da despesa orçamental já em 2030, o que é muito significativo. Sim. E, portanto, estes são, em síntese, os efeitos que têm vindo a ser produzidos por este tipo de política. Sim, e nem a intervenção do Dodge, não é? Veio trazer aqui. A intervenção do Dodge, não, como é óbvio, num tão curto espaço de tempo. Sim. E até, enfim, para ser mais relevante teria que, obviamente, haver implicações legais, ou seja, alterações legislativas que não foram introduzidas. Não se traduziria em trilhões de dólares, traduziu-se em alguns bilhões de dólares. Foi mais, digamos, uma manifestação política, de publicidade, do que propriamente algo mais substantivo. Sem dúvida. Zé Carlos, o Henrique já aqui falou dos possíveis desequilíbrios regionais, falou aqui da costa este e costa leste, não é? em termos de daquilo que foram os estados que foram mais fiéis a Trump, não é? Como é que essas medidas alteram a distribuição regional do crescimento dentro dos Estados Unidos? Portanto, eu acho que isto não é tanto só uma questão de crescimento regional, é também uma questão do ponto de vista americano, de segurança nacional. Eles entendem que há um conjunto de indústrias que devem ser, portanto, reshored, não é? Que devem voltar dos Estados Unidos, até porque daí depende, digamos, a segurança de longo prazo dos Estados Unidos. Eu lembro-me enfim, isto é uma pequena parte, quando se começava a comparar a capacidade de produção de munições de canhão entre a Rússia e a Europa toda junta e os Estados Unidos e tal e coisa, e a coisa era de patético. E o que de facto equilibrou em termos portanto, de artilharia, portanto, a guerra, a infeliz guerra, portanto, entre a Ucrânia e a Rússia foi, digamos, que agora temos um novo paradigma que é o drone. O drone, portanto, com muito menos, portanto, explosivo, consegue fazer a mesma coisa que a artilharia de saturação, que é eu vou disparar 100 munições para ver se acerto uma, não é? Sim. Dentro de uma determinada área. O drone não, consegue ir lá e fazer, enfim, virar as coisas pernas para o ar. Eu gostava de, digamos, contextualizar um bocadinho em termos de números a economia americana e a questão do déficit e a questão da dívida. E a unidade que vou utilizar é o trilhão, que é o bilhão europeu e, portanto, que é o 1000 bilhões americano, enfim. E, portanto, o trilhão. Nos Estados Unidos é mais fácil. Em 2000, a economia americana tinha um PIB de 10 trilhões e tinha uma dívida de 5. Isto em números muito redondos. E agora tem, digamos, portanto, temos uma economia de 29 e digamos, uma dívida de 36. E como é que isto aconteceu, não é? E isto aconteceu de uma maneira muito simples, não é? Durante este período, o crescimento nominal do produto americano foi pouco inferior a 5%, e o crescimento da despesa pública foi de um pouco superior a 8%. Portanto, nesta pequena diferença de 3% ao ano, temos este desastre completo, que é passar a dívida bruta, não é a dívida líquida, porque os Estados Unidos têm uma dívida bruta de 120, mas na realidade mais de 20 são nas mãos do próprio Estado, sobretudo da Segurança Social, e portanto a dívida líquida andará por volta dos 100, mesmo assim um número impressionante, sobretudo se comparado com o ponto de partida, que era, portanto, 50 ou 30 e poucos por cento do PIB, o que é, digamos, um número muito mais consentâneo com uma economia, digamos, com uma moeda que quer ser a moeda de reserva mundial. Sim. E, portanto, a maneira de resolver e a herança, digamos, da administração anterior é, numa situação de pleno emprego, sem, objetivamente, nenhuma guerra, se assim se pode dizer, não é? Ou praticamente nenhuma,
temos um déficit um déficit público que é equivalente a 7% do PIB. Não é preciso ser formado em economia para perceber que este número é calamitoso. E tínhamos, ao mesmo tempo, digamos, um reflexo nas contas externas, que parte disso vem, digamos, do excesso de procura interna, que era de cerca de 4, é um bocadinho maior, mas vamos pôr aqui a arredondar também para os 4,5% do PIB. E, portanto, enfim, tendo sido, como se costuma dizer em jogos de cartas, recebida esta mão, portanto, vamos ver o melhor que podemos fazer nisto. E a administração tem um plano. Portanto, a administração de Trump tem o plano de prolongar os cortes fiscais iniciais de 2017, que foram feitos pelo Trump, que foram prolongados pelo Biden e que iam agora expirar, e portanto eles querem prolongar isso. Como é que eles vão fazer esse milagre, não é? Enfim, se vamos cortar os impostos, na realidade não vamos cortar os impostos, vamos prolongar este corte, mas a situação financeira é que já é calamitosa e temos de reduzir o déficit para 3% do PIB. Qual foi, digamos, passa a expressão, o plano? E o plano foi, portanto, parte do plano é este das tarifas de 10% sobre todas as importações, que fazem ao nível federal, nos Estados Unidos falar de VAT tax, portanto de IVA, é, digamos, um anátema, e portanto nem pensar. E, portanto, eles inventaram esta história, digamos, das tarifas sobre tudo o que é, portanto, importações, e vai haver, digamos, uma tarifa global de 10%, mas é para arranjar receitas para financiar parte desses custos. Depois tem o efeito colateral de, em algumas indústrias, vão ser mesmo protegidas por uma questão de segurança nacional. Depois surge, digamos, a questão de, mesmo, portanto, eles querem baixar o dólar em 30%. Isso já aconteceu uma série de vezes no passado. A primeira aconteceu a seguir, portanto, ao final de Bretton Woods, a segunda aconteceu em 85, portanto, a seguir ao Acordo de Plaza. Depois outra aconteceu, portanto, aconteceu em 2008 na crise financeira, e também escapar aqui mais uma pelo caminho. E aconteceu também, portanto, na crise financeira de 2000. Houve uma série de quedas do dólar de 30%, que já agora colocaria o dólar do 1.02, 1.04, de quando eu tive a infelicidade de lá estar agora em fevereiro, para 1.45. Estava tudo caríssimo, diga-se de passagem. Preços, enfim, eu vi limões a 2 euros o limão. Não é 2 euros o quilo. E tenho uma fotografia para comprovar. Exato. Quer dizer, não era o preço normal deles, mas mesmo assim a coisa era tão extraordinária. E, portanto, os Estados Unidos têm portanto, os tais 7% traduz-se em 1.7, 1.8 trilhões de dólares, não é? E como é que surgiu a ideia de, portanto, parte é a tarifa, que já vimos, depois parte era, digamos, o Doge, que ia poupar, portanto, o Elon Musk ia fazer a mesma coisa que fez no Twitter, só que o governo americano não é um Twitter, são 1000 Twitters. E, portanto, ele não consegue fazer a mesma coisa assim, de um momento para o outro, e, portanto, em vez de, primeiro ia reduzir o déficit em 2 trilhões, depois só era 1 trilhão, e depois, para o fim, já se fala, portanto, já só fala que aquilo poderá ser 150, 160 bilhões. É evidente que parte, portanto, da redução também tem um custo e, enfim, vamos ver como é que a coisa corre. Sim. A verdade é que aquilo não acontece de um dia para o outro. Depois, como vocês sabem, a Reserva Federal, depois de ter estado em QE, está em QT, não é? Quantitative Tightening. E é preciso alguém para comprar a dívida americana, e nós já sabemos que o dólar vai descer. Como é que vamos resolver isso? E o plano, meus caros amigos, tem duas componentes. Uma, portanto, tem a ver com o Fed, como vocês já viram, e que não é nada de novo. Não é nada de novo. Portanto, da mesma forma que o Sr. Trump acha que o Sr. Powell está sempre, portanto, já o apoda de Mr. Too Late, também o Nixon, enfim, dos idos dos anos 70, portanto, também, portanto, passa a expressão, também embicou de frente, ou bateu de frente com o presidente do Fed, que estava lá entre 51 e 70, e de quem ele dizia que estava sempre 6 meses atrasado, não é? Sim. Portanto, o plano deles é, o Fed está em quantitative tightening, está a reduzir a quantidade portanto, de obrigações que tem no balanço, e eles
planeiam pôr a banca comercial a comprar obrigações. Como é que se faz isso? Portanto, de duas maneiras. Uma com redução dos restos de capital. Já ouviram falar que os Estados Unidos têm um problema com Basileia 3 e, portanto, a ideia genérica é, portanto, permitir que os bancos americanos possam comprar mais dívida pública. Eu não vou entrar em grandes pormenores, mas a ideia é essa. Só que nós já vimos qual é o desastre de se comprar, e, portanto, nas contas do Banco Central, que estão todos a dar prejuízos, inclusive é o nosso. Só não Sim, dá sim. por causa da utilização de provisões. Já vimos qual é o desastre de comprar obrigações de qualquer maneira. E, portanto, qual é o Uma espécie negócio de qual é o monetização da negócio dívida. exatamente. Não é uma espécie de monetização da dívida. Qual é o negócio? O negócio da banca é, digamos, transformar maturidades e emprestar mais caro do que aquilo que obtém Financia. recursos. Sim. E, portanto, eles querem que o Fed deixe os juros, daí toda esta pressão sobre o Sr. Powell. E, para além disso, também, enfim, está a ser posta, enfim, alguma fé, não sei se completamente ajustada ou não, portanto, na ascensão das stablecoins formadas pela compra de dívida pública americana e distribuídas pelo mundo todo. Portanto, Sim. esse é o plano geral. Se vai funcionar, enfim, vamos ver. Mas bem, tu falaste aqui já da questão de monetária, que era o tópico que gostava que agora que o Henrique abordasse um pouco também. Há aqui esta situação da tensão, né, entre o governo e a Reserva, e a Fed, Powell versus Trump. Há aqui, de facto, como o Zé Carlos já referiu, um plano, né, de tentar contornar aquilo que é o poder da Fed, e também a ameaça de nomear até um presidente sombra, né, fala-se nisso. A discussão de vários cenários, portanto, o debate interno sobre a independência do Banco Central, os mercados também têm reagido com alguma volatilidade e até com a queda do dólar. E o que eu queria perguntar-te era quais seriam os efeitos globais de uma Fed alinhada politicamente com a Casa Branca? Bem, em primeiro lugar, isso é uma violação de um princípio que tem vigorado há décadas nos países ocidentais, que é da independência do Sim. Banco Central face ao poder político. Por razões óbvias, é que os bancos centrais são, digamos, os zeladores pela estabilidade de preços e relativamente imunes a pressões políticas. É óbvio que, havendo tensões inflacionistas no médio e longo prazo, os Sim. bancos centrais têm a obrigação de atuar através, como o Zé Carlos já referiu, do QT, Sim. Quantitative Tightening. O Sr. Powell, em bom tempo, subiu, obviamente, a taxa de juro, as taxas de juros. Sim, sim. Só que o Sr. Trump tem interesse em estimular a economia e quer uma descida mais substancial e rápida das juros. Eu vou só interromper um bocadinho. O Sr. Trump que nomeou o Sr. Powell. Exatamente. Exato. Nomeou o Sr. Powell. Ora bem, isso o que é que provoca? De alguma maneira, um certo sabor ou uma certa ameaça àquilo que foi a política vigente, ou seja, a independência do Banco Central perante o poder político, uma vez que ele até já se especulou, inclusive, que poderia eventualmente despedir o Sr. Powell Exato. como governador da Fed. Isso não se verificou. No entanto, vários nomes têm surgido como governador sombra, o Hassett, Shelton, Jody Shelton, o Walsh e muitos outros, né? O que tem causado alguma instabilidade nos mercados. Nomeadamente no mercado cambial, em que o dólar já se depreciou significativamente, também como já foi referido. O que, de alguma forma, também é uma vantagem para a questão das exportações das produções americanas, mas, por outro lado, e isto é complicado, aumenta as tensões inflacionistas, porque a depreciação do dólar significa também uma importação da inflação por via do aumento das importações via depreciação do dólar, ou seja, a apreciação das outras moedas. O que é curioso, verificar, conjugante com a ideia das tarifas como forma de sustentar, pelo menos parcialmente, as finanças públicas norte-americanas, porque, obviamente, aumentando o preço das importações em dólares, significa que as tarifas em valor absoluto
ainda que mantendo a taxa dos 10% genérica, vão também aumentar. No entanto, esta instabilidade relativamente àquilo que é o fio de prumo Sim. da política monetária nos Estados Unidos tem feito com que os investidores também estejam mais receosos em ter dívida norte-americana Sim. e tenham estado a fazer alguma diversificação através do yuan, do ouro, do euro, inclusivamente. Por outro lado, isso tem uma implicação relativamente dramática para os países que têm os treasuries como chão Sim. para as taxas de juros que suportam na sua dívida pública. Todos esses países emergentes estão a pagar precisamente Sim. essa política mais interventiva do Sr. Trump no âmbito daquilo que são as prerrogativas do Banco Central, da Fed. Enfim, e basicamente é esta a análise que se pode fazer, Sim. sendo que julgo que o mais indesejável, o cenário mais indesejável seria de facto uma corrida à turca em que o Sr. Trump se travestiria de Erdogan e, portanto, mandaria no Banco Central norte-americano, ou seja, na Federal Reserve Bank. Nós estamos a rir-nos, mas espero que isso não seja verdade, não é? Nós estamos a rir-nos, mas na realidade, portanto, este regime atual de independência do Banco Central é uma coisa relativamente recente. Sim, 100 e poucos anos, não é? Nós já andamos aqui a prometer há não sei quanto tempo que vamos fazer um podcast sobre a repressão financeira Sim, pós verdade. Segunda Guerra Mundial. E na realidade a verdade é basicamente essa. Portanto, o Banco Central é independente até o dia em que é preciso financiar a dívida pública. Exato. Porque se repararem, não, e é exatamente isso. E, portanto, isto em termos de macroeconomia tem um nome muito sofisticado de fiscal dominance. Portanto, o domínio da política monetária sobre, portanto, na condução, enfim, da economia do país ou o domínio da política fiscal. Quando nós chegamos à altura, se repararem bem, quer o Banco Central, quer o Tesouro, têm o mesmo dono e emitem ambos dívida. E toda a moeda é dívida, nem toda a dívida pode ser moeda. Mas a verdade é que, quer seja dívida do Banco Central, quer seja dívida do Tesouro, a diferença entre uma e outra é que a dívida do Tesouro paga juros, não é? Exato. E, portanto, e a razão, então, se a dívida do Tesouro paga juros, porque é que não emite só dívida do Banco Central? É porque a dívida do Banco Central tem a utilidade de ser utilizada como moeda, mas é uma utilidade finita, porque, Sim. enfim, todos sabemos o que é que acontece quando há moeda há mais na economia, enfim, e até quando há muita mais moeda do que aquela que deveria haver. E, portanto, dizendo de outra maneira, nós vamos para um período, nós de 80 até agora tivemos num período de desinflação e de aumento de endividamento. E até aos anos 80 tivemos num período de gradual aumento da inflação, portanto, que se descontrolou a partir de 61 com o fim do padrão ouro, mas de desalavancagem. Certo. E agora vamos para um período, enfim, se estes ciclos, na realidade, se renovam, poderemos ir para um período de maior inflação e de desalavancagem, porque o problema nem sequer é só a dívida pública pelo mundo fora, pelos Estados Unidos e pelo mundo fora. É a própria dívida privada que está em valores para cima de 300% do PIB. Muito alto, sim. Voltando aqui um pouco àquilo que já falaram, que vocês dois já falaram aqui um pouco sobre a política comercial e relações externas, até já falaram da questão das tarifas, 10% em todos os países. Há aqui também uma sobretaxa elevada sobre a China, não é? A China aqui como, digamos, o conflito principal nesta relação comercial. Há também a crise com o Canadá e com o México, portanto aqui a ameaça de desmantelar o ISMCA, a guerra de tarifas temporária, talvez aqui como ponto, se calhar, de criar aqui uma fricção inicial, não é? Mas que se calhar até se revelou interessante nessa disputa, não é? Uma tentativa, se calhar, de ancoragem em A termos coragem, comerciais. isso mesmo. Também aí está a questão da tensão com a União Europeia, bem vista até pelo discurso que o vice-presidente, o J.D. Vance, fez Sim. da própria Europa, que foi uma espécie de escândalo, né? Que foi dito por todo lado e referido por todo lado. Henrique, e falando aqui um pouco sobre a União Europeia, a União Europeia consegue manter a unidade face à pressão bilateral do Washington? Ou seja, que
Já Mais é uma dificuldades. excelente questão. Até agora parece que sim, não é? Houve Pois. uma queixa na Organização Mundial de Comércio, apresentada pela Comissão Europeia. Tem havido, enfim, uma lista de retaliações possíveis de implementar ou eventuais Sim. se esta política das tarifas sobre os produtos oriundos produtos e serviços Sim. oriundos da União Europeia para os Estados Unidos se mantiver. Tem havido também uma tentativa de alguma autonomização estratégica na área da defesa europeia, Sem por parte dúvida. dos Estados Unidos, relativamente aos Estados Unidos, por causa das questões Sim, sim. da NATO. No entanto, quando as coisas de facto ficarem duras, não é? Ou se vierem a ficar duras, e Exato. portanto, se de facto os Estados Unidos vierem a impor tarifas pesadas sobre os produtos da União Europeia, pode haver algumas tentativas de negociação bilateral, nomeadamente, por exemplo, de alguma indústria alemã, Exato. Sim. ou até de alguns países que são muito vulneráveis àquilo que é o chapéu protetor dos Estados Unidos, através da A NATO, NATO. Sim. nomeadamente os países bálticos. Sim. A Polónia Portanto, também, exato, provavelmente. Polónia Sim. também, exatamente. Aqueles países que estão mais Sim. no fundo, têm Óbvio. fronteira com a Rússia e estão mais vulneráveis a serem invadidos, tal como aconteceu em 22 na Ucrânia. Ucrânia. Não é? Portanto, esta frente unida, enfim, manter-se-á unida até que julgo eu que os interesses nacionais sejam de facto mais fortes que os interesses europeus. Exato. Que isso pode acontecer Mas a qualquer momento. pode acontecer, não vejo como provável Sim. para já, até porque a União Europeia também tem os seus mecanismos de pressão Claro. junto desses países que podem Exatamente. equacionar políticas Ou seja, autónomas relativamente aos Estados Unidos. a burocracia também serve para isso. E julgo também que o Brexit terá servido como uma espécie de alerta, não é? Ou seja, de vacina Tens razão. Sim. relativamente a políticas divergentes face às da União Europeia. Não é? Sim, aqui saindo um pouco da União Europeia, também a China acaba por ter aqui um papel importante nesta relação. Carlos, que instrumentos restam à China para retaliar sem auto-infligir danos? Hum, eu acho que o principal instrumento, eu vou ser um bocado aqui enfim, do roteiro, eu acho que o principal instrumento, digamos, é redirecionar a economia deles no sentido, digamos, do consumo interno, não é? Porque sempre que há um país que está a ascender portanto, na economia mundial, portanto, a crise financeira, portanto, gera-se uma crise financeira decorrente de sobreinvestimento durante a altura, portanto, portanto, da montagem de todo o aparelho produtivo. Foi assim nos anos 30, nos Estados Unidos, que estavam a assumir o papel de moeda, enfim, de principal economia por contraposição da Inglaterra. Foi assim, portanto, nos anos 80 do Japão, que depois, enfim, a Sim. crise foi de tal maneira que não conseguiu sequer recuperar e não assumiu esse papel. E há exemplos, portanto, anteriores, nomeadamente, este, enfim, já será mais questionável, e, portanto, e há mais tempo, mas foi assim, digamos, na Holanda, portanto, na altura em que passou, digamos, o estandarte para a Inglaterra. E, Isto já há portanto, uns séculos. há uns séculos, portanto, Convém contextualizar. sim, convém contextualizar, estamos a falar para aí do século XVII. Exatamente. Portanto, eu acho que, digamos, o que a China tem que fazer, digamos, é reorientar. Portanto, nós falamos aqui já uma vez sobre a China e sobre a quantidade portanto, do rendimento nacional que é todos os anos constituído por investimento, e nem todo esse investimento pode ser investimento racional. Pois. Virtuoso. Bom, era a palavra que me estava a faltar. E, portanto, enfim, nomeadamente nesta questão dos veículos elétricos, a situação na China está para cima de calamitosa, não é? Eles têm 170 empresas, só 10 é que poderão estar, portanto, a ser minimamente rentáveis. Portanto, há uma pressão sobre os preços brutal, os principais players estão a tentar correr com os outros, e há ali, digamos, uma quantidade de endividamento bancário e de outra ordem de natureza que vai ter que ser resolvido de uma maneira ou de outra. Portanto, o principal instrumento que eu vejo e que seria razoável que a China, digamos, utilizasse era reorientar
parte da economia para o consumo interno. Isso, sim, seria de facto uma mudança também boa E para a China, virtuosa. provavelmente, e virtuosa. Mas centrando aqui um pouco também nos impactos internos da economia americana, já aqui falamos, já falaram aqui da dívida, que supera os 120% do PIB, também o estímulo fiscal, a questão do crescimento, que poderá ser mais baixo nos próximos anos, a questão do emprego, que apesar de estar máximos, né, tem aqui a questão da questão demográfica, que pode trazer uma alteração significativa a esta situação. O Zé Carlos também já aqui falou da questão do risco de termos uma estagflação semelhante àquilo que aconteceu nos anos 70. Henrique, que medidas poderiam corrigir a trajetória da dívida sem travar a economia? Bem, se calhar uma reformulação de alguns benefícios fiscais, Pois, tornando-os mais calibrados e justos, não é? Mantendo algum alívio fiscal relativamente à classe média e eliminando algumas isenções, como por exemplo os juros do automóvel, etc., que exato. não são Sim, sim. aceitáveis do ponto de vista social, entenda-se, Uhum. aquilo que é um sentido de justiça social. Algumas regras orçamentais, nomeadamente que o crescimento da dívida e da despesa, obviamente, que está associada à mesma, não ultrapassa o crescimento do PIB potencial, e portanto, por essa via, digamos que a base, não é? Ou seja, o denominador aumentando, não é? Traz o peso Exatamente. percentual para baixo. Alguns planos de emergência, caso a dívida pública ultrapasse, por exemplo, os 130% Uhum. do produto interno bruto dos Estados Unidos. Eventualmente alargar a base tributária, isso Pois. parece-me quase inevitável, apesar dessa aversão que já foi referida pelo José Carlos ao IVA, podem-lhe chamar Exato. outra coisa qualquer, mas isso seria, digamos, um aumento considerável das receitas federais, não é? A questão regional aí é importante, não é? Sim, sem dúvida. E, portanto, aqui seria um imposto federal, não é? Sim. Mas que não afetaria de modo igual todos os Estados Todos os americanos, Estados, porque haveria algumas assimetrias regionais. Ter uma política de neutralização, portanto, um aumento de $1 numa determinada rubrica da despesa Exato. teria que corresponder a uma Uma redução. diminuição, outra. Não é? E depois eu acho que os Estados Unidos continuam a ser um beacon, um farol, relativamente àquilo que é a investigação e desenvolvimento, portanto, o Research and Development, Uhum. em colaboração com os investidores privados, e julgo que o aumento da produtividade por essa via, não é? Que é aquilo que nós designamos por progresso tecnológico, continuará a ser algo que terá sustentabilidade nos Estados Unidos. Sim. E fará com que as taxas de crescimento na economia americana sejam claramente superiores, por exemplo, às da União Europeia. Certo, certo, E certo. por essa via, as próprias receitas fiscais aumentem Então, por claro. via do efeito automático que um aumento do PIB traz sobre as mesmas. Não é? Sim, sim. Em relação à parte interna, julgo que é evidente isso que estás a dizer, e há também a questão das repercussões internacionais, né, e geoestratégicas, até porque os Estados Unidos continuam a querer ter realmente um peso enorme sobre o mundo, né, e portanto uma influência grande. A questão do dólar, a questão do Médio Oriente, a questão do petróleo, a questão da guerra com o Irão e a guerra também da própria Rússia, né? Porque tem toda essa questão errática que o Trump tem tido com essa dominância, não é? Mas há aqui também uma ideia, e tu, Zé Carlos, aqui a parte da. Falámos muito sobre aquilo que era um mundo cada vez mais integrado, mas parece-me que há aqui uma reversão desse mundo mais integrado, não é? Há aqui uma questão de fragmentação em blocos económicos. Será isto reversível ou. Eu não vejo, digamos, uma desvantagem enorme de haver blocos regionais, portanto, em termos económicos, não é? Eu, de qualquer maneira, não vejo também que há. Portanto, nós estamos desde os anos 30, não é? Que foi o paradigma portanto, das tarifas, da subida das tarifas, das guerras comerciais e da loucura que aconteceu e Há 100 anos, do né? desastre que foi, digamos, subsequente, mas na altura, digamos, o valor da tarifa média era substancialmente superior ao que se fala agora, não é? Nós tínhamos tarifas médias da ordem dos 5, 7% e agora fala-se de ir para 10, 12%. Portanto, no caso dos Estados Unidos, na altura dos anos 30, estamos a falar de 50 e muitos, quase 60,
e por aí adiante, não é? E enfim, nós caminhamos no caminho digamos, da globalização, da integração das diversas economias. Isto aqui, digamos, se olharmos um dia mais tarde, vai ser, digamos, um pequeno... Exato. Tempos históricos, Em não é? termos gráficos, Uma não vai pequena ser linha. uma pequena alteração da tendência, mas também não é possível, digo eu, digamos, aumentar muito mais a integração entre as cadeias de valor acrescentado que já foi feito. E depois não podemos ser ingênuos, não é? A questão é essencialmente, e não podemos ter um raciocínio de primeira ordem. Por outras palavras, todo o tipo de integração é ótimo. Porque, no caso de alguns países, eles tomam uma atitude de construir sobrecapacidade predatória, serem apoiados pelo Estado, destruírem os concorrentes e depois o que é que acontece a seguir? Sim. Colocam-se basta dizer que, portanto, a moeda chinesa, portanto, está contra o dólar 1 para 7, ou 7 para 1. Mas, em termos de paridade de poder de compra, devia estar para aí nos 4,5, não é? E se de um dia para o outro, depois das indústrias terem sido todas deslocalizadas, a moeda chinesa voltasse ao valor que deveria ter? Certamente não seria um resultado, portanto, muito favorável de toda esta globalização desta integração. E, portanto, aqui há um reconhecimento que todos os países têm de jogar de acordo com as mesmas regras. Há determinadas indústrias que, em termos nacionais, são fundamentais para, enfim, para a posição dos Estados Unidos no mundo. Nós, enfim, os nossos antepassados viveram na Pax Romana, nós vivemos na Pax Americana, quer se queira, quer não. E não é o pior sistema do mundo. Sim, é verdade. Não, a questão que estás a dizer é importante porque tem a ver também com a confiança, não é? Para finalizar, só Henrique aqui, a questão que temos visto nos últimos tempos é que parece que há alguma desconfiança, né, em relação aos Estados Unidos. Sim, ou pelo menos há uma tentativa Né? de gerar essa Ou desconfiança isso. também, não é? Exato. Pronto. Tem havido alguma redução da cota do dólar como moeda de reserva internacional, mundial. Nada de extraordinário, pode ser meramente conjuntural, sobretudo após o downgrade que a Moody se efetuou. Exato. Julgo em maio deste ano. Alguns países, sobretudo a China, têm tentado começar a fazer alguma concorrência, não é, ao dólar através do yuan como moeda internacional, reserva internacional, através de alguns acordos com a Arábia Saudita também, algumas moedas digitais. Sim, isso é outro ponto. Sim. Alguns acordos entre bancos centrais regionais também têm tido algum efeito, mas não me parece de todo que o dólar vá, como dizia, e muito bem Zé Carlos, vá abandonar o seu papel de center stage no panorama financeiro internacional. Não é? Até mesmo aquela questão da Índia, do Brasil e da Turquia também andarem ali a congeminar, não é? Sim, congeminam, mas de facto a Pax americana continua a ser o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. É isso, é uma ótima forma de terminarmos. De facto, em conclusão, as tendências atuais apontam para um futuro incerto e desafiante, mas isso é sempre o futuro, não é? Claro. Portanto, é o que nos resta. Obrigado, Henrique. E Zé Carlos. Obrigado.